E aí, galera, tudo bem? Na semana passada, vocês receberam uma videoaula, um super resumo assim, da produção artística ao longo da Idade Média. Como é um assunto não muito cobrado em provas, né? Eu fiz aquele vídeo mais rápido, assim, para vocês tentarem, através dele, fazer a lista de exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para mim, tá bom? Na nossa aula de manhã, então, na semana atrasada, a gente parou bem nesse slide aqui, ó, vocês devem se lembrar. A gente tinha terminado de falar da arte clássica e eu mostrei esse slide para vocês pensarem a transição da antiguidade clássica para o Renascimento. Vocês se lembram? E hoje eu vou já falar diretamente de Renascimento com vocês, comparando tanto o classicismo renascentista quanto o estilo barroco. São dois estilos artísticos que se desenvolveram ao longo da Idade Moderna, primeiro o Renascimento, depois do Barroco, e são frutos de contexto histórico bastante parecido. O Renascimento está associado ao desenvolvimento da burguesia, aquela burguesia em ascensão, ao aparecimento das cidades, ou melhor, o reaparecimento das cidades, os burgos. Então, a produção artística ela vai ganhar mais força, mais intensidade, porque agora a gente tem o interesse da produção artística também por parte dos burgueses, não só da igreja. Isso é interessante porque vai favorecer o aumento, não só no volume de obra de arte, mas também na quantidade de artistas. Por isso que a gente diz que o Renascimento é o período que mais se tem artistas da história. E depois, com o processo de reformas religiosas, especialmente a reforma protestante, e todas as ideias, todas as ações da Igreja Católica para reagir a isso, a chamada Contra-Reforma, acabaram favorecendo o aparecimento de uma outra forma artística que é o barroco. Então, enquanto o Renascimento ele se liga a esse auge da racionalidade, a retomada ali de alguns princípios culturais greco-romanos, como a valorização do ser humano, entender o homem agora como centro do entendimento humano, o homem como centro do universo, o homem agora afirmando a dignidade das suas ações, das suas atitudes, que é o que a gente chama de humanismo, o homem utilizando a própria razão, o próprio domínio intelectual para poder explicar a sua relação comum, a sua relação com a natureza. Enquanto isso são características do Renascimento, por outro lado, nós temos um estilo artístico que é fruto das reações da Igreja Católica às reformas religiosas, que foi o Barroco, certo? Aqui, para falar de Renascimento, eu trouxe uma das obras que, para mim, resume o pensamento humanista, racionalista do Renascimento, que é a pintura belíssima, né? O afresco de Michelangelo, aliás, os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina. Michelangelo é um dos maiores nomes do Renascimento, ele compõe ali o que a gente chama de alta renascença, que é justamente essa virada do século XV para o século XVI, onde nós temos o nível mais elaborado de características técnicas para levar a produção artística à perfeição, avançando em relação aos ideais já propagados pelos gregos ali no período clássico. Michelangelo realiza a maior parte dessas pinturas que vocês estão vendo. A pintura do teto, a pintura do altar e alguns trabalhos nas laterais. Tem obras aí de outros artistas, como Rafael, Sandro Botticelli. Inclusive, tinha uma quantidade de tapeçarias que decoravam a Capela Sistina e que voltaram para lá esse ano. Não sei se vocês viram isso no jornal. Né? Essas tapeçarias foram restauradas e agora voltam a fazer parte aí da decoração da Capela Sistina. Sem dúvida alguma, vocês conhecem essas obras de Michelangelo. Essas pinturas são feitas diretamente nas paredes. Notem o tanto que isso é diferente ali dos vitrais que nós estudamos como elementos decorativos das catedrais góticas, como isso é diferente dos próprios mosaicos, né, bizantinos. O afresco é uma técnica de pintura que é realizada quando a parede ainda está fresca, quando a argamassa que recobre a parede ainda tá úmida. Então, o artista ele vai realizando a parede de forma que a pintura ela literalmente entra na parede. Isso é muito bom para a pintura durar mais tempo e no processo de restauração essa técnica é maravilhosa porque dá para você resgatar a pintura com perfeição.
O restauro, né, ele é sempre feito quando a pintura está muito desgastada. Restaurar significa trazer o máximo de características originais de volta. Restaurar não é pintar por cima, não é fazer outra obra, pelo contrário, é recuperar o que foi desgastado pelo tempo, né, naturalmente. Pô, pensa, essa pintura aí tem 500 anos. Então, um restauro consiste em estudar, pesquisar minuciosamente, tirar os estragos do tempo, para poder trazer as formas e as cores ali da época que a pintura foi realizada. É um processo muito complexo, muito delicado. Nem toda obra aguenta, né, a restauração, porque tem obras que já são muito frágeis, né? Às vezes um trabalho muito antigo não dá mais para ser restaurado. Restaurar não é pintar por cima, como aquela senhorinha fez há uns anos atrás, num retrato de Jesus Cristo, acabou deformando, né, o Cristo, realizou praticamente outra obra por cima. Você pode até considerar aquilo lá uma performance contemporânea, mas está longe de ser um restauro, certo? Então, vamos lá. O que o Michelangelo nos apresenta aqui nesses afrescos? O altar da Capela Sistina tem uma cena que é a cena do juízo final. Essa cena ela é posterior, essa cena já tem uma interpretação relacionada ao barroco. A gente vai olhar aqui agora para a pintura que o Michelangelo realiza no teto da Capela Sistina. Ele representa boa parte aí do trecho do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a criação. E Deus fez o mundo, e Deus criou a luz, criou a lua. Tudo isso está representado aqui por Michelangelo. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó. Deus fez a luz, Deus fez o homem, a mulher, aqui ó, Adão deitado, né? A mulher tirada das costelas de Adão, o pecado original, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, enfim, ele vai fazendo ali uma narrativa sequencial, reproduzindo, né, o texto bíblico. Só que a gente vai, é impossível analisar tudo isso, né, numa videoaula e também não é interessante para nós, né, que estamos mais focados em provas, em vestibulares. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente, acho que uma das obras mais conhecidas, né, de todos os tempos, que é esse detalhe aqui, justamente onde Michelangelo pintou a criação de Adão, ou a criação do homem. O que a gente tem aqui? Bom, olha o choque em relação às pinturas que nós estudamos da Idade Média, as pinturas e mosaicos. Por que um choque? Pela qualidade realista das obras. Você fala, nossa, então toda aquela beleza que eu vi lá nas esculturas gregas finalmente voltam à tona, não numa escultura, mas aqui na pintura brilhante de Michelangelo. É isso mesmo. Aquela qualidade do realismo idealista, né? Do realismo que melhora a forma humana, buscando a perfeição, a gente tem aqui nessa obra de Michelangelo. E isso também é bem impactante, porque é o momento em que nós estamos diante do Criador e da criatura, e ambos têm a mesma forma. Isso é para ser fiel ao texto bíblico, que fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Percebam que Deus, mesmo vestido, o Michelangelo consegue criar a sensação de que é um tecido leve, delicado, que permite, né, que a gente veja a beleza da anatomia desse corpo de Deus. E enquanto Adão, né, nesse momento sendo criado, aparece nu, revelando aí para nós a sua anatomia perfeita, o seu corpo perfeito, que é o corpo divino, que é a forma divina. No instante da pintura, Deus está dando vida a essa criatura que ele acabou de modelar do barro. Então, por esse gesto aqui, Deus dá vida ao homem, certo? Percebam que esse gesto, se você olhar ali para Adão, não parece que Adão está muito empolgado, né? Um Adão meio devagar, assim, pô, ele está acordando agora, né? Ele está nascendo, então você não espera uma cena muito dinâmica, muito dramática. Mesmo porque uma das características da arte clássica que a gente está vendo aqui de novo, no Renascimento, é o equilíbrio. Lembram disso? O equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, a cena não é dramática e você também não vai ver expressões faciais muito fortes, muito marcantes. São sempre essas figuras com semblante equilibrado, certo? A gente tem esse semblante equilibrado aqui, especialmente em Adão. Percebam como Michelangelo ele consegue nos convencer do realismo, da beleza, dessa anatomia ideal,
utilizando não só um desenho do corpo perfeito, do corpo correto, mas também o preenchimento desse corpo. Notem o trabalho do colorido do Michelangelo, como é diferente daquele colorido lá das pinturas românicas, né? Que as cores são chapadas, que as cores não têm efeitos visuais. Olha como aqui Michelangelo faz um trabalho de luz e sombra majestoso, que consiste em quê? Eu vou iluminar o que tem mais volume e vou escurecer o que está em profundidade. Então, o jogo de luz e sombra serve para criar esse efeito tridimensional da representação. Isso em Michelangelo é muito bem feito, porque Michelangelo também era escultor. Então, os críticos, historiadores da arte, costumam analisar as pinturas do Michelangelo, dizendo que ele tentou criar o efeito da escultura através dessas pinturas. Ou seja, é como se a gente pudesse tirar esses personagens da superfície do campo do bidimensional e trazer para o tridimensional. Então, notem como ele é muito minucioso ali na representação das diversas tonalidades, né? Explorando então o jogo de luz e sombra ou claro escuro, que é a mesma coisa, para poder sugerir esse corpo com volume, esse corpo com textura. E uma outra coisa que Deus atribui ao homem, que a gente consegue ver aqui de forma simbólica, até para justificar esse domínio do homem aqui na Terra, é a capacidade de pensar. Um dos diferenciais do ser humano em relação às outras criaturas feitas por Deus é a capacidade de utilizar o cérebro, né, de utilizar a razão para poder desenvolver suas estratégias de domínio da natureza, de exploração da natureza e desenvolver também seu conhecimento. Vocês já devem ter visto isso, né? Mas para esclarecer, aqui atrás da imagem de Deus, nós temos uma sugestão da anatomia do cérebro. Isso não é mensagem subliminar, isso não é uma coisa que só foi descoberta 2 dias atrás. Não, de jeito nenhum, as pessoas sempre souberam que isso estava aqui. Não só isso, mas se a gente olhar ali toda a pintura do teto do Michelangelo, ele mostra, ele sugere simbolicamente várias partes do corpo humano. Por que Michelangelo faz isso? Duas coisas. Primeiro, é o significado simbólico, para mostrar que além da forma divina, nós também temos a capacidade de pensar. Por isso que essa é a criatura perfeita de Deus. Por isso que essa é a obra mais elaborada de Deus, que é o ser humano. Mas tem uma segunda explicação, mais a título de curiosidade, é que Michelangelo trabalhou basicamente para o Vaticano, para o Papa Júlio II, né, de forma especial. E Michelangelo não queria ser visto apenas como pintorzinho do Papa, né, porque Michelangelo ele concorre com o Da Vinci. Eles querem pegar aí as principais encomendas, né? E nesse caso, as pessoas que estão encomendando a arte, que sejam os burgueses, que seja a igreja, passam a ser chamados de mecenas. Os mecenas são esses patrocinadores, são esses financiadores. E Michelangelo e Da Vinci estão brigando aí pelos principais mecenas, pelo patrocínio das instituições ou pessoas mais ricas da época. E a gente conhece aí a ciência de Leonardo da Vinci, a gente conhece uma série de trabalhos de Da Vinci que estão além da arte. E aí Michelangelo não quer ficar atrás. Ele também quer mostrar que é cientista, ele também quer mostrar que é anatomista, ele também quer mostrar que é estudioso do ser humano. Então, nas suas pinturas, ele vai sugerir, sim, esse entendimento, esse conjunto de estudos que eram comuns, né, não só aos artistas, mas outras pessoas nessa época. E é interessante isso também, a ideia do polímata, né? Você fala assim, pô, ele é pintor, mas não é só um pintor, não é o mero artesão lá da Idade Média. O artista agora ele quer ser visto como um intelectual, ele quer ser visto como alguém que domina o assunto que ele está retratando, como um grande estudioso desse assunto. É uma diferença muito grande em relação ao status do artista de toda a história até esse momento. O artista agora ele tem o seu papel reconhecido na sociedade. Essa é uma conquista muito importante que nunca mais vai desaparecer. Na Grécia Antiga, o artista tinha baixo status, baixo prestígio. A obra ela era valorizada, mas o artista não. Durante a Idade Média, não há prestígio do artista. Você tem ali o artesão que faz aquilo, que desempenha apenas o que a igreja determina. Agora não, agora a gente tem um sujeito que não é totalmente autônomo, porque ele tem que agradar o mecenas, ele tem que fazer uma obra que agrade, que seja aprovada pelo seu patrocinador. Pensem que essa
pintura está no interior de uma igreja, então é claro que a igreja que bancou a arte durante toda a Idade Média tem que aprovar a obra de Michelangelo. Se a igreja não gostasse, ela simplesmente mandava fazer de novo, refaz isso aí que não ficou bom, refaz porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. A igreja, enquanto mecenas, ela sabe muito bem o que quer, gente. Então, por favor, sem teorias bobas, especulativas, que extrapolam aí o limite do lógico, do possível durante esse período, certo? E essa pintura, ela tá ali para todo mundo ver, não é uma pintura escondida, ela tá na nave única, né, aí da Capela Sistina, então as pessoas vão contemplar a ciência, a técnica, a construção visual da cena bíblica feita por esse gênio, né, da Renascença, que é Michelangelo. Mas vamos lá, toda essa afirmação de si mesmo, toda essa racionalidade, isso é rompido no estilo barroco. Eu trouxe essa pintura aqui para a gente fazer uma comparação entre o Renascimento e o Barroco, que é Tomé o Incrédulo, de Caravaggio, um dos maiores nomes da pintura barroca italiana, um artista que muitos vão dizer que ele criou o estilo barroco, apesar de não ter exatamente uma consciência disso. Caravaggio nunca falou, eu criei um estilo artístico. Caravaggio foi um grande estudioso de Michelangelo. Caravaggio esteve em Roma, porque ele não é de lá, né? Mas ele esteve em Roma, ele estudou bastante as pinturas renascentistas, só que ele não vai simplesmente imitar aqueles mestres renascentistas. Ele acaba desenvolvendo uma outra forma de utilizar a anatomia, de utilizar o jogo de luz e sombra, de usar a combinação de cores. Por isso que, para a história da arte, ele acaba desenvolvendo um estilo diferente. E por que a gente chama isso de estilo? Porque Caravaggio vai ensinar outros artistas vão até Caravaggio para aprender esse estilo que está em desenvolvimento. E aí, a gente chama esse estilo de barroco. Barroco não tem uma tradução específica. Barroco, algumas pessoas traduzem para o português como pérola imperfeita, joia de formato irregular, mas não é uma tradução exata. Essas expressões, né, por exemplo, pérola imperfeita, se refere ao fato do barroco ter rompido com aquela ideia da beleza perfeita, da forma perfeita, perfeitamente idealizada na arte. Vejam aqui nessa pintura, logo de cara, que as pessoas em volta de Jesus Cristo, Tomé e os demais, eles são representados com um realismo naturalista e não aquele realismo do belo, da perfeição. É muito simples reconhecer isso. Basta olhar essas pessoas. Olha, a gente pode até passar uma linha imaginária aqui, dividindo o quadro, né? Olha para essas pessoas e percebam que eles não são representados com a beleza dos deuses clássicos. Tranquilo? E em compensação, Jesus Cristo é jovem, bonito e equilibrado. Olha que coisa maravilhosa que é o barroco. O barroco é caracterizado por um intenso jogo de contrastes, pelo conflito, aquele excesso de razão que o Renascimento afirmou, agora isso é colocado em xeque, colocado em prova. Que conflitos que nós temos na arte barroca? Bom, essa história é o seguinte, né? Tomé ficou sabendo que o Cristo tinha ressuscitado, mas é óbvio que ele duvidou. Se coloca no lugar de Tomé. Imagina alguém dizendo para vocês que uma pessoa que você ama demais ressuscitou. Mesmo que essa pessoa tivesse anunciado isso, uma coisa um pouco difícil de acreditar. Então vamos pensar na humanidade de Tomé. E nesse momento a gente se aproxima de Tomé. Por quê? Porque Jesus Cristo chega até Tomé e fala: você duvida? Coloque aqui as mãos nas minhas feridas e comprove. Tomé, nesse momento, está apavorado, está horrorizado, justamente porque ele coloca o dedo lá na ferida de Jesus. Olha o tanto que esse Tomé é humano. Olha o tanto que a gente se parece com esse Tomé. Apavorados, testa franzina, né? Diante do que se passa, diante da comprovação que está diante dos seus olhos. E em compensação, o Cristo não vai ter esses mesmos sentimentos aqui. Cristo está sendo Cristo, equilibrado, sábio, divino. O barroco ele vai mostrar esse Cristo enquanto um ser divino. Nossa, que nem aconteceu na Idade Média? Mas a construção física do Cristo é diferente, certo? É um Cristo idealizado. É um Cristo muito bonito, diferente das demais pessoas ao redor desse Cristo. Notem aqui esse corpo jovem, né? Esse Cristo aqui seminu, a parte do corpo que a gente consegue ver, que esse peitoral é muito bonito, é muito idealizado.
Isso para o Cristo, o artista barroco faz. Para as pessoas ao redor do Cristo, que são os santos, ele não faz. Justamente porque o barroco, como ele está no contexto da Contra-Reforma, ele vai ser utilizado como uma forma artística capaz de ajudar a igreja a retomar o prestígio que ela tinha perdido durante o processo de reformas. Então, como é que a obra de arte vai atrair essas pessoas, vai reconverter as pessoas? Justamente colocando ali na representação pessoas comuns ao redor de Jesus Cristo, sendo elas mesmas em atitudes comuns. E estão perto do Cristo, justamente para mostrar que o Cristo não faz distinção entre as pessoas. Vamos ver isso melhor em outras obras. Vamos lá. Características como luz e sombra, cores, etc. A gente consegue ver que o Caravaggio tem domínio do estudo de anatomia, embora não aplique essa anatomia perfeita para todo mundo, né? Espero que isso tenha ficado claro. Para deixar o quadro impactante, dramático, tem um efeito muito mais sensacional do que olhar uma pintura equilibrada, calma, suave do Renascimento. Ele trabalha aí enfatizando as cores quentes, são essas cores que derivam do vermelho, né? Vermelho, marrom, laranja, etc. E essas cores, os gestos, as expressões são evidenciados pela luz. Vejam que aqui, aonde tem luz é muito iluminado e aonde não tem luz é preto. Caravaggio é caracterizado por fazer esse contraste forte de luz e sombra. O fundo é preto, o fundo é totalmente escuro, enquanto a luz, ela não só mostra os elementos principais, aqui nesse caso a gente está no clímax da história, no instante mais significativo da narrativa sobre Tomé, que é o momento exato, né, que Tomé toca ali o Cristo, mas notem que é uma luz muito confusa, muito difícil, porque eu vejo aonde ela está batendo, mas eu não sei de onde ela vem. A luz do barroco é essa luz diagonal, ela corta o quadro na diagonal. Eu não sei de onde ela vem, porque sua origem não está nesse plano aqui retangular do quadro. Então, a gente fala que é uma luz artificial, é uma luz teatral, é o tipo de luz que ajuda a deixar o quadro bastante dramático, certo? Vamos continuar nessa comparação que vocês vão conseguir perceber até sozinhos essas diferenças entre o classicismo renascentista e o barroco. Selecionei aqui agora a escultura, talvez porque a gente tem estudado muito escultura, né, com os gregos e os romanos, então da pintura aqui de Michelangelo e Caravaggio, a gente vai para a escultura de Michelangelo. Já disse que Michelangelo foi um grande escultor, né? Michelangelo aqui reproduzindo Davi que é conhecido por ter derrotado o gigante Golias. Davi que era franzino, que era um menino frágil, né, magricelo, ele utiliza um instrumento chamado funda, que é uma espécie de estilingue, para poder arremessar a pedra e derrotar o gigante Golias. Na representação, se ninguém me fala que é Davi, eu olhar isso aqui e diria, nossa, o deus Apolo representado por Michelangelo. Mas não é Apolo, é Davi. Ao invés de fazer o Davi fiel ao texto bíblico, como outros artistas renascentistas já tinham feito, aqui é o Davi que se agiganta, Davi que é enorme. Essa escultura, considerando a base, tem mais de 5 metros de altura. Esse é o grande prodígio de Michelangelo, essa é a grande proeza, né, realizada por Michelangelo, é fazer a escultura do Davi, que a igreja já tinha encomendado a muitos artistas, num bloco único de mármore. Só o Davi tem mais de 4 metros de altura. Então, é uma realização incrível, é uma realização bem inédita, porque por mais que a gente saiba que os gregos tenham feito isso, mas essas obras não chegaram até nós. Olha como esse Davi é a reprodução de uma escultura grega clássica. A questão ali da distribuição equilibrada dos movimentos, o braço que descansa do lado da perna que sustenta o corpo, o braço que está ativo, flexionado do lado da perna que descansa. O equilíbrio na anatomia é perfeito, mas não é exagerado. O semblante de Davi é concentrado ali na atitude que ele vai tomar, no que ele está prestes a fazer. Olhando essa escultura assim, a gente consegue perceber que, por exemplo, as mãos de Davi, talvez essa aqui mais fácil, né? São mãos colossais, são mãos gigantescas. Gente, olha a beleza dessa escultura, né? As veias ali do Davi, é uma peça sensacional, é emocionante esse Davi. Essas mãos gigantescas têm um significado simbólico para Michelangelo.
Michelangelo falava assim que ele olhava o bloco de mármore e já via o Davi ali dentro. Só que ele tinha o trabalho de revelar esse Davi para as outras pessoas. Ou seja, ele tinha o trabalho de modelar a pedra, para que a pedra deixasse de ser apenas pedra, pura e simplesmente virasse uma obra de arte, virasse um objeto digno de contemplação. Isso só poderia ser realizado sob inspiração divina. Michelangelo era religioso, Michelangelo era um crente fervoroso. Então, Michelangelo vai falar que só Deus para poder inspirar o artista. E o artista vai utilizar esses instrumentos muito especiais, que são as mãos, para poder modelar o objeto que a natureza disponibiliza e criar a obra de arte. Certo? Agora, dá uma olhadinha aqui um Davi representado por Bernini, o maior nome da escultura e um dos grandes nomes da arquitetura do Barroco. O Davi de Bernini é tenso. O Davi de Bernini ele está em ação. Acreditem, mas esses dois Davis aqui eles são representados praticamente no mesmo instante. Ambos estão prestes a arremessar a pedra no gigante Golias, mas olha como esse aqui se contorce de uma maneira muito exagerada. Olha como o semblante de Davi, né, está tenso, como alguém que vai tomar uma atitude, como alguém que está juntando forças ali para poder realizar algo. Olha a questão do movimento exagerado, do próprio movimento do tronco e dos braços desse Davi, sugerir que o observador caminhe em outras direções para poder observar a escultura. E notem como a musculatura desse Davi é muito exagerada em relação à musculatura do Davi de Michelangelo, que é um pouco mais natural. Sacaram aí um pouquinho as diferenças entre o Renascimento e o Barroco? Essa diferença a gente já viu lá estudando a Grécia Antiga. Seria a arte grega do período clássico, a arte grega do período helenístico. Ah, mas aqui deixa de ser belo? Não, continua sendo belo, mas com alguns exageros, com alguns excessos. Esse drama é necessário no período da Contra-Reforma, enquanto aqui é razão e equilíbrio, beleza? Só uma outra obra uma outra comparação, me desculpe, que é a Pietà de Michelangelo, uma obra conhecidíssima também, uma escultura linda do instante em que o Cristo morre e está ali nos braços da mãe, no colo da mãe. Olhem para essa escultura, independente do tema religioso. Olhem para essa escultura como a mãe que perdeu o filho, né? A mãe que viu o filho morrer de uma forma muito sofrida, muito dolorosa e muito jovem. Diante do corpo morto do filho, essa Maria, ela pensa, ela reflete. Isso é uma piedade renascentista. Ela não está desesperada, ela não está se descabelando, porque diante da morte não há nada que o homem possa fazer. Diante da morte, eu só posso lamentar porque a providência é divina. Até aqui o ser humano pode agir, depois desse momento não. E o renascentista não se interessa por coisas antes do nascimento e por coisas depois da morte. Eu só me interesso por aquilo que eu posso explicar com a minha razão, utilizando as ciências. Olha a diferença de uma Pietà do Barroco. Eu trouxe aqui uma escultura que é do Barroco brasileiro, que é da arte colonial brasileira. Olha esse semblante dessa Maria, olha como esse Cristo está jogado ali no colo da mãe, olha como essas costelas são exageradas do Cristo, parece que tem até umas a mais. Olha o tanto que essa escultura é mais dramática, mais marcante, mas essa aqui também é marcante justamente por essa contenção do sentimento por parte da mãe, né? Você vê que a mãe está tentando equilibrar ali a razão e a emoção, e é uma mãe muito jovem, parece até que ela é mais nova do que o próprio filho que morreu. Fora isso, o trabalho magnífico de Michelangelo nesses tecidos que caem. Ela está sentada, né? Então nós temos movimento basicamente nesse rosto e nessa mão, que tem uma atitude que nós entendemos como súplica, como oração. Essa é uma escultura que faz qualquer um pensar, sem dúvida alguma. Enquanto essa aqui, ela nos apresenta o filho morto de uma forma assim a nos expor todo o sofrimento, toda a miséria, né, da condição humana. É um material diferente, é uma escultura feita em madeira. É claro que na arte colonial brasileira você não vai ver o uso do mármore, por questões óbvias, como não tinha mármore no Brasil. Mas é uma escultura em madeira pintada, né, que eu coloco ali assim, a madeira policromada, e dependendo do artista a gente vai ver um trabalho em ouro. Aqui nós não sabemos quem é o artista nem a data exata da pintura.
da escultura, desculpa, que é uma característica da arte colonial brasileira. Não foi desde sempre que esse acervo foi organizado, então, infelizmente, algumas obras têm o autor e a datação perdidas. O que eu trouxe? Uma outra escultura do Barroco, uma outra escultura do Bernini, que é o Êxtase de Santa Teresa, uma obra famosérrima, né? É uma escultura, então, que conta a história da vida de uma santa. Lembra lá do Barroco do Caravaggio, Caravaggio representando ali especialmente São Tomé diante do Cristo. Falar de santo é importante porque o santo ele vai servir como exemplo de conduta, como alguém que orienta a vida das pessoas aqui na Terra, porque o santo não nasce santo, né? Quem nasceu santo só Jesus Cristo. Então, eu posso ter uma história de vida inspirada na história de vida dessas pessoas. A Santa Teresa conta nos seus diários, nos seus escritos, que ela recebeu a visita de um anjo, que esse anjo a flechou várias vezes, e isso constituiu um verdadeiro êxtase para ela, um prazer enorme para ela. É isso que o Bernini nos apresenta. Ela está em êxtase. Se você desconsidera o aspecto religioso, parece até que é um êxtase sexual, tanto para Santa Teresa como para o anjo. Notem o movimento exagerado, obtido sobretudo pelas vestes, pelas dobras nos tecidos, por esse trabalho de planejamento do artista. Notem as expressões de ambos, né? O anjo que olha ali satisfeito para Santa Teresa e a Santa Teresa que fecha os olhos e abre a boca num semblante, né, de intenso prazer. Essa é a escultura barroca. Esse envolvimento emocional que o artista barroco se preocupa em trazer para o espectador. Aqui nos detalhes, visto de outros ângulos, os semblantes desses dois personagens. Uma escultura linda, feita em mármore. Vocês podem ver outros trabalhos do Bernini também. Bernini, que é autor do projeto arquitetônico da Praça São Pedro, do Vaticano, para poder entender mais das suas realizações. E aqui uma última comparação, porque senão o vídeo fica muito longo, entre Renascimento e Barroco. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa obra de Da Vinci. Acho que das pinturas de Da Vinci, né, essa e a Mona Lisa são as obras mais conhecidas, mas vocês se lembram de outras versões da Última Ceia? Outros artistas que retrataram a Última Ceia? Por exemplo, essa obra foi muito retratada durante a Idade Média, mas durante a Idade Média você não vai ter esses efeitos sensacionais. Então eu trouxe aqui, ó, duas versões. Um artista do barroco, não só do barroco, mas um artista que a gente também chama de maneirista, porque o estilo dele é muito original, é muito difícil falar que ele é só barroco, que é o Tintoretto. Artista que esteve em Roma também estudou os mestres renascentistas, mas ele consegue levar os efeitos visuais para um outro nível. Observem aqui o seguinte, Leonardo da Vinci, ele coloca todo mundo no mesmo alinhamento. A gente chama isso aqui de composição linear. Está todo mundo perfeitamente alinhado e no mesmo alinhamento. Mas, em compensação, como é que o artista direciona o olhar do observador? Porque essa não é uma cena estática, está longe de ser uma cena estática. Bom, é a última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, né? A última ceia antes do Cristo morrer. É uma cena bíblica também, é uma cena religiosa também. Como é que o artista... que instante que é esse da última ceia? Esse é justamente o momento que Jesus Cristo anuncia que naquela noite um deles vai traí-lo. É diferente do momento retratado por Tintoretto. Tintoretto coloca Jesus Cristo servindo ali aos apóstolos. Ainda não chegou naquele momento de anunciar, né, que ele vai morrer naquela noite. E aí, Jesus Cristo acabou de falar isso, e o que acontece? Um tumulto aqui em volta dele. Vejam que os 12 se organizam em 4 trios, isso é da criatividade de Leonardo da Vinci, e eles gesticulam assim, indignados, olha o que ele está falando, olha, não sou eu, que absurdo isso, eu jamais o trairia, esse aqui mesmo, com o indicador levantado, bem do lado do Cristo, é Tomé. Tomé que posteriormente vai enfiar esse mesmo dedo na ferida do Cristo. E aí, como é que a gente se concentra no Cristo? Bom, primeiro, ele está perfeitamente centralizado na obra.
coisa de renascentista, coisa de artista clássico. Segundo, observem as linhas da composição da pintura. É uma pintura feita em parede, embora não seja um afresco, é um óleo sobre parede. É o uso da tinta a óleo sobre a parede seca. Por isso que essa pintura está muito estragada, né? O restauro dela é impossível. Vejam que o Da Vinci pinta o espaço ao redor com um esquema de linhas retas para poder compor aí esse desenho do teto e as janelas, e todas as linhas que ele utiliza para organizar, para retratar esse espaço, conduzem o nosso olhar para o centro da obra. Isso é uma característica técnica comum aos artistas clássicos. Lá atrás tem 3 janelas. A maior delas está perfeitamente centralizada e fica bem atrás do Cristo. Notem como essa janela funciona como uma espécie de moldura atrás do Cristo. Bem diferente da obra de Tintoretto, que ao invés de dispor essa mesa para nós racionalmente, utilizando essa linha horizontal, como fez Da Vinci, ele coloca a linha da mesa, a linha da composição, a mesa em si, entrando no quadro, entrando no cenário. Gente, observem que a composição desse espaço é muito mais complexa, muito mais desafiadora do que essa, certo? Aqui a gente observa tudo ao mesmo tempo, aqui está tudo no mesmo plano para o observador, mas tem essa organização, né, de começar aqui, depois aqui, daqui para cá. Aqui não, olha como a mesa avança para o interior da pintura e como que ele exalta os contrastes de luz e sombra, bem ao estilo do Caravaggio. O Cristo, ele é destacado por essa auréola sobrenatural em volta da cabeça. Olha esse efeito majestoso de luz em volta da cabeça do Cristo. Enquanto aqui na obra do Da Vinci a gente não vê essas auréolas. Isso é parte do humanismo renascentista, do antropocentrismo, do naturalismo renascentista. A auréola é uma característica muito artificial. Lembra da auréola utilizada ali durante a Idade Média. Não é que o renascentista não usa de jeito nenhum, mas isso se torna praticamente opcional do Renascimento em diante. Você pode ver uma cena religiosa pintada ontem, né, que tem esse simbolismo da auréola. Mas o artista renascentista prefere não colocar, para deixar a cena mais natural, para deixar a cena mais convincente. Enquanto aqui, o Tintoretto faz auréolas bem discretas, em volta dos 12, vocês até conseguem contar, mas é claro que vocês só vão conseguir contar 11, em contraste com essa auréola radiante aqui de Jesus Cristo. E notem que aqui tem vários pontos de luz, mas para destacar esse e esse aqui, que faz esse jogo aí no movimento do olhar do observador. Aqui não, todo mundo obrigatoriamente olha primeiro na mesma direção. Esse Cristo entristecido, com o semblante abaixado, os olhos totalmente abaixados, de quem sabe o que vai acontecer mais tarde. Vejam que Jesus Cristo está sendo Cristo, enquanto todo mundo em volta dele está tumultuando, Cristo ali está calmo, tranquilo, equilibrado, porém triste pela sentença, né, que ele sabe que o aguarda. Enquanto aqui a gente tem o Cristo servindo todo mundo. Uma coisa que eu estava falando que você só consegue contar 11 é porque o Tintoretto ele usa uma característica medieval para poder retratar a Última Ceia, que é isolar o Judas, né? Ele coloca Judas do outro lado da mesa, como se nesse momento, né, todo mundo já tivesse afastado os Judas. Enquanto a proeza de Leonardo da Vinci é de justamente incorporar Judas no grupo dos 12 naturalmente. Judas ele está representado aqui, ó. Infelizmente pelo desgaste da pintura, a gente não consegue enxergar os detalhes mais com tanta qualidade. Judas é esse aqui, ó. Aqui é Pedro, aqui é João. João é o mais jovem, por isso que ele tem essa aparência efeminada, característica da arte renascentista, característica da arte clássica, e no barroco também se vê. Essas figuras muito jovens, muito delicadas, elas têm uma tendência a ficarem femininas. Isso é característica técnica e nada mais do que isso. Pedro, ele está sentado aqui, mas aí Pedro vai falar com João e passa atrás de Judas, empurrando Judas para cima da mesa discretamente. E Judas aparece segurando alguma coisa que são as moedas, é uma bolsinha com moedas, o que ele recebe justamente para entregar a Jesus Cristo. Então, Judas está discreto ali na cena, né? Pensa, nesse momento ninguém sabe quem é o traidor. Jesus Cristo lançou a dúvida.
Enquanto aqui Tintoretto coloca Jesus Cristo isolado, desculpa, Judas isolado do outro lado da mesa. Fora que essa cena, pô, o que é isso? Isso é uma taberna? Onde que eles estão reunidos? Que rolê doido é esse aqui? Tem bicho, tem gente, tem comida, bebida, das mais diversas, né, das mais variadas. Então, que é uma característica do barroco também, né? Fazer essa cena mais movimentada, mais agitada, né, deixando o observador ali caminhar por todo tipo de detalhe ao longo da cena, certinho? Pessoal, enviei um texto para vocês, resumindo aí um pouquinho do Renascimento, um pouquinho do Barroco e alguns exercícios. Façam essa lista de exercícios, que no próximo vídeo eu termino essa comparação entre o Renascimento e o Barroco e vou tentar resolver algumas questões. Mas eu quero que vocês me mandem, através daquele e-mail lá que eu coloquei no primeiro slide. Ai, gente, cadê o... Eu vou ter que voltar aqui no manual mesmo. Olha, aqui, ó, professorataináTeixeira@gmail.com. Utilizem esse e-mail, mandem dúvidas, se quiser saber mais sobre qualquer coisa, se tiver interessada em estudar mais algum assunto, mandem suas dúvidas, falem comigo, beleza? Se cuidem, fiquem em casa, permaneçam firmes aí, assistindo às videoaulas e lendo o material que a gente está preparando para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato de verdade, a gente está à disposição. Abraços!